Olá, meu nome é Stefan, seja muito bem-vindo ao Gávea Cash, nosso primeiríssimo episódio, né? E hoje temos um time seleto aqui, muito especial. Primeiro ao meu lado aqui, a pessoa talvez mais, com todo respeito aos senhores, né? A pessoa mais importante Estranho aqui, seria se você dissesse outra coisa. A minha esposa, a Evelyn, tá? À minha frente aqui, pastor Marcelo. Olá. E o queridíssimo pastor Alexandre. Grande Stefan, eis um sonho se concretizando, né, Stefan? Exato. Então, só para ter uma ideia aqui, nossa intenção aqui é falar de boa teologia, mas também uma oportunidade do pessoal que está nos assistindo também conhecer um pouco dos bastidores da Gávea. E hoje vamos falar um pouco sobre a vocação, o ministério de uma forma geral, né? E aí a pergunta que todos querem saber, né? Pastor Alexandre, como é que você chegou na Gávea? Né? Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo. O começo é antes de chegar na Gávea, né? Fui ordenado pastor com 22 anos, em 1998. E eu já trabalhava com o Rev Léo. A gente ficou juntos 4 anos. Depois nós tivemos um tempo que eu fui pastorear outra igreja. E ele me convidou para vir para o Rio de Janeiro. E nós trabalhamos juntos por 10 anos. O convite dele foi porque ele tinha uma viagem, né? Tinha um acordo com a igreja de ficar 6 meses fora. E eu vim para ajudar a igreja nesse período. Então foi esse o movimento, né, de deslocamento meu de Goiás, Terra Santa, que mana leite e mel, para o Rio de Janeiro, né? E agora estamos aqui, eu e o reverendo Marcelo, ralando muito, meu querido. Chegou, fez um upgrade, né, pastor? Upgrade, veio claro. Pro Rio de Janeiro. Eu fiz um upgrade no Rio de Janeiro. Pô, boa tirada. E você, pastor Marcelo, como é que você chegou aqui na Gávea? Conta um pouco da tua história, né? Eu sou o mais novinho aqui da Gávea, né? A gente está aqui fazendo 3 meses aí, quase 3 meses de Gávea, e a minha vinda para cá foi um milagre. Eu considero que foi um milagre, até porque o processo foi, assim, de uma forma sobrenatural que aconteceu. Eu estava terminando o seminário em 2023 e buscando uma direção de Deus, uma perspectiva para onde que eu ia desenvolver meu ministério pastoral, e um dia eu recebi uma ligação do reverendo Alexandre, pastor Alexandre, me ligando, queria conversar comigo. Mas antes disso, né, como é que eu conheci o pastor Alexandre? Né? Foi num sepultamento. Olha! Conhecemos curioso. No funeral. Curiosíssimo. O pai de um amigo meu, né, que é membro da Gávea, faleceu, e eu vim ao sepultamento, até porque consideração, amizade que a gente tem de muitos anos, e terminando ali, depois de todo o ofício, né, o Rev Alexandre veio me falar comigo. Então quer dizer que você que é o Marcelo, né? Na verdade, eu já conheci o Marcelo por esse mesmo amigo que nós éramos companheiros na capelania do Hospital da Lagoa. Então a gente junto, e ele sempre falava do Marcelo, né, que era um grande amigo que ele ia e tal, que estava no seminário, estava formando. Daí então que eu abordei ele naquela situação ali no velório para perguntar, então você é o famoso Marcelo? Você que é o famoso Marcelo. É você que é o Marcelo? Eu falei, poxa, o que tá acontecendo, né? Aí ele falou, não, o Marcos falou de você e tal, e a gente começou uma conversa ali, né? Foi uma meia hora ali que a gente conversou sobre a vida, muitas coisas, e dali a uns meses eu recebi essa ligação. Eu queria falar contigo, vem aqui conversar, vamos almoçar, vamos conversar. E naquele dia, e foi uma resposta de oração. Assim, porque eu vinha pedindo a direção de Deus para que eu ia fazer, como seria, né, o meu início de ministério, formatura chegando, e aquela ansiedade, né, é natural que a gente tenha. E aí foi uma resposta, e quando ele, naquele almoço, ele abriu ali o planejamento, me mostrou os ministérios da igreja, foi assim uma confirmação para mim. E eu disse na hora, eu falei, estou dentro, eu quero. Que benção. E a gente seguiu o processo, né? Uma história mais longa aí, mas depois a gente conta os detalhes. Mas foi assim, foi um movimento de Deus em todos os passos, assim, as portas que se abriram para a gente poder estar aqui na Gávea. Então, assim, muito bom, assim, foi algo que realmente não há dúvida de que... Eu até pensava assim, falava com a Keila, minha mulher, falava assim, Keila, o pastor Alexandre tem muita fé. Homem de fé, assim, homem de Deus de oração, porque do jeito que ele está, né, apostando mesmo, né, acreditando, então, assim, é de Deus. Então, foi assim que eu cheguei à Gávea, né? Resumidamente, né? Foi esse o trajeto. Agora, e vocês? Como é que vocês chegaram na Gávea? Essa é uma boa pergunta, mas foi o seguinte, vou deixar a minha esposa ser interlocutora. Vamos lá. Eu e Stefan, nós tínhamos desligado da nossa igreja anterior e estávamos procurando uma igreja para membrar, para servir. E entre indas e vindas de visitas, né, amor, no Rio de Janeiro,
Um dia, meu marido, ele é oficial da Marinha, ele estava de serviço na escala. E eu fui sozinha, botei no Uber e pegava. Aí eu entrei, fui pro culto, sentei lá atrás, escondidinha. Quem tava pregando na época era o nosso antigo pastor, o Leonardo Sayum. E eu lembro que após... Vai mandar um beijo pra ele. Um beijo, meu pastor! Ela reprimiu? Agora eu tô soltinha. Então, o pastor... Eu lembro que quando o Léo terminou o sermão, eu tava chorando, gente, copiosamente. Só chorava. A mensagem daquela noite veio como uma flecha inflamada, assim, no meu coração. Me atravessou. Eu lembro que eu peguei o telefone, saí do culto. A Aline, que estava na recepção, falando, eu peguei e falei, amor, achei a nossa igreja. Você lembra, amor? Aline, que tá na Noruega. Beijo, Aline. Aline. Você quer brincar na neve? Você vê o seguinte... E eu tô mandando pra aquela câmera. É aqui, beijo, Aline. Presbiteriano vai pra Noruega e não sente frio, né? Não sente frio e nem precisa se adaptar culturalmente. Não precisa. Aí eu liguei, o Stefan falou, amor... Achei a nossa igreja. Aí o Stefan, que bom. Aí, tipo, o Stefan já era reformado há muito tempo. Pô, não, foi top. Não, foi emocionante. Nós fomos no outro domingo, o detalhe, né? A gente não vou falar o nome da igreja, né? Mas a gente nessa nossa busca aqui, pô, fomos visitar uma igreja, a igreja reformada, muito boa, tal... Cara, mas aí no meio da pregação, 50 minutos de pregação. Eu gosto de pregação longa, né? Você tem problema com 50 minutos de pregação, Stefan? Não, jamais. Já falo. Eu gosto de pregação longa. O problema não foi a duração. Não foi a duração. Cara, eu olhei pra Evelyn, a Evelyn olhou pra mim e a gente falou, cara, não dá. A gente quase dormiu na pregação. Foi uma pregação muito boa, mas não dá. A gente precisa de um... Aí quando a gente foi... Domingo de manhã, quem tava pregando? Pastor Alexandre. Pastor Alexandre como? Pô, 220, do jeito que eu gosto. Cheio de energia. Aí eu, gente, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Ô, glória, juventude viva. E também, assim, uma coisa, o louvor, cara, da parte da manhã, a igreja toda cantando. Arrepiante. Mas não, é aqui. Então, foi um pouco da nossa história. Então, somos 4 com histórias bem diferentes, né? Por exemplo, o pastor veio para o Rio de Janeiro para conhecer a capital do mundo, né? Outros já eram da capital do mundo, mas... Na verdade, nós estamos com 3 cariocas aqui e um goiano. 3 na contra verdade, 1. Então, assim... Já tá decidido que eu vou perder todas aqui. Né? Não tem jeito, né? Mas, apesar de termos 4 histórias diferentes, somos unidos por uma mesma causa, que é o evangelho, né? E a teologia saudável, né? Pastor Marcelo, eu queria saber um pouco assim, de como é que foi a sua história do chamado em si. Quando é que você se sentiu chamado, vocacionado ao ministério? É interessante, né? Porque apesar de ter sido ordenado agora recentemente, né? Tem poucos meses de ordenação e do início do ministério pastoral, eu tenho um chamado que já aconteceu há muito tempo, quando eu tinha 18 anos. Né? Eu estava lembrando desses momentos, né? Então eu cursava a escola naval na época, estava no primeiro ano da escola naval e eu senti o chamado para o seminário, para o ministério. Mas na época, o meu pastor disse para eu não sair da escola, não fazer o seminário, que eu ia ser um problema social. Não, só um detalhe, não era presbiteriana a igreja, né? Era outra denominação, mas a palavra dele para mim foi exatamente essa. Você não vai sair porque você vai ser um problema social. Eu estou tentando entender até hoje o que seria esse problema social, né? Talvez eu tenha me tornado isso mesmo, mas o fato é que eu fiquei na época na escola, em obediência à orientação do meu pastor na época, segurei. No segundo ano eu queria sair mais ainda, aí deu vontade de sair mesmo e eu forcei uma reprovação. Nossa. Eu deixei praticamente assim, era uma maneira de sair, né, compulsoriamente. Então eu forcei uma reprovação e eu estava indo praticamente, fui para quase todas as finais e ia reprovar, com certeza. Mas aí eu conheci a Keila. Minha mulher. Né? Que coisa. Aí a história muda completamente. Mas você não está responsabilizando ela, não. Ela não é culpada. Eu ia pro seminário, apareceu a Keila. Mas o que aconteceu? Eu queria sair mesmo na época, e forcei a reprovação para sair, mas quando eu conheci a Keila estava no 4º ano de odontologia, eu estava no 2º ano da escola. Eu falei, para casar com essa mulher, eu tenho que me formar na Marinha. E aí eu fiquei na Marinha, igual o Jacó, serviu o Labão por 7 anos, para poder casar. Né? Então foi essa a minha escolha na época. Quando eu terminei a escola, me formei oficial, eu fui para o seminário, por conta própria.
Então, eu fui me matricular no Seminário Betel, aqui no Rio de Janeiro, que era o seminário na época que era mais próximo da realidade da gente lá como igreja, né? Uhum. E então eu fui para o seminário por conta própria, fiquei 2 anos, cursei 2 anos e tranquei. Aí tranquei porque também não me identifiquei com a sequência do seminário, parei ali. Uhum. Mas continuei trabalhando na igreja, mas sem essa, talvez assim, nesse momento, sem a ideia de ser pastor necessariamente. E a vida seguiu, né, o seu rumo. E durante esse ínterim, assim, você meio que parou com essa ideia de ser pastor ou você falou assim, não, eu vou fazer uma pausa e mais para frente, quando eu tiver com a minha vida arrumada, eu vou seguir? Como é que foi esse ínterim, né? Foi... O tempo todo eu estava envolvido com a igreja, sempre. Uhum. Então, nesse período, eu estava envolvido com abertura de igreja, plantação de igreja. No Rio de Janeiro, em Anchieta, por exemplo, na Barra da Tijuca, eu cheguei a trabalhar numa implantação de igreja. Então, a minha vida foi sempre trabalhando, envolvido com a igreja. Mas, assim, eu me despreocupei um pouco com a questão de ser pastor ordenado. Estava meio fora de foco isso. Depois, eu fiz um concurso para sair da Marinha. Uhum. Aí, nesse período que eu fiz o concurso, fazer direito, né? Saí da Marinha, fui trabalhar na Justiça e fui fazer direito. Então, nessa época, aí eu acho que eu desconectei mesmo de ministério. Eu falei, agora eu vou fazer direito, vou para uma carreira jurídica e tal, investi nisso. Né? Mas, no final, quando eu terminei a faculdade... eu pedi a Deus uma coisa. Eu falei, Senhor, me ajuda a passar no concurso público. Não foi uma barganha, não, tá? Eu pedi, Senhor, me ajuda a passar rápido, que eu quero te servir, eu quero continuar servindo, eu quero entregar minha vida para o serviço. Então, foi assim. Aí eu passei para a Defensoria Pública. Fui trabalhar na Defensoria Pública, onde eu trabalho até hoje. Né? E aí, mas a vida seguiu e ainda foi nesse tempo... Aí eu vou ter que emendar numa outra coisa aqui. Vai. Outra história, né? Porque foi nessa época que eu conheci a Teologia Reformada. Quando terminava a faculdade, que eu me deparei com a Teologia Reformada. Então, isso abriu um novo horizonte depois desse período. Isso era que ano, pastor? Isso 2004, 2005, nesse período. Nessa época, quem foi a sua referência? Quem foi minha referência? Ora, de Brasil... Brasil e fora. Na época, o Antônio Carlos Costa estava bombando na divulgação da Teologia Reformada aqui no Rio de Janeiro. Ele tinha um programa de televisão, né? E aquilo ali foi interessante. Tinha um pastor também, amigo meu, mais antigo, né? Que ele traduzia muito material. Então, ele me dava muito material. A gente não tinha tantos livros publicados na época de teologia reformada. Era uma novidade, né? Assim, era muito pouco material em português. Então, esse pastor, ele virava as madrugadas traduzindo material. E ele me alimentava com muito material de teologia reformada. Então, muita coisa eu aprendi com ele, peguei com ele. E aí comecei a pesquisar, a estudar mais. E foi essa época que me abriu o horizonte. E aí foi quando eu saí dessa antiga igreja, né, do problema social. Eu já era presbítero nessa igreja na época, eu era presbítero nessa igreja, eu saí dessa igreja, eu fui saído dela. Mas, você foi se tornando cada vez mais um problema social. Né? Por causa da teologia reformada, eu fui saído da igreja. Né? Mas foi bom, porque me abriu o horizonte, assim, muitas questões que eu precisava responder. Assim, acho que a teologia reformada me ajudou a responder muita coisa. Me deu muitas respostas. Então, isso também abriu a minha visão novamente para o ministério. Agora, em contraste, né, o pastor Marcelo teve um chamado relativamente tardio, né? Mas que se concretizou de uma forma mais tardia. Pastor Alexandre, como é que foi o seu chamado, né? Então, a ideia de chamado é muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha que tem que ser num determinado tempo. Ouvindo a história do Marcelo, mesmo você vendo os caminhos assim e dando a impressão de que parece que está retardando um processo, mas você vê cada etapa, cada fase, a mão de Deus, né, dirigindo a vida dele para que hoje ele estivesse exercendo o ministério na plenitude, na igreja que ele está, da maneira que Deus queria que ele estivesse. Então, e assim, ele exerceu o presbiterato por quase todo o tempo, né? E esse é um ponto que vale a pena a gente destacar. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E cabe ressaltar, né, que o presbiterato é um pastorado. É um pastorado. Então, assim, talvez, né, pelos caminhos, ele acabou exercendo o ministério, mas o ministério numa perspectiva presbiteral, né? E aí, só para o pessoal entender, né, você tem o presbítero regente e o presbítero docente. O pastor é o presbítero docente porque ele está
o tempo todo ali, dedicado para a igreja, fez a formação em teologia. Mas o presbítero regente, que o Marcelo exerceu por 20 anos, também é um pastorado, né? Então, eu consigo entender o ministério dele dessa forma. Deus foi gradualmente, né, Marcelo? Cumprindo etapas. Meio que ampliando o campo de atuação, ampliando o campo, né? E tá tudo certo. Acho que é fantástico isso ver. Agora, o meu chamado foi muito diferente, né? Eu nasci numa família que a família do meu pai converteu, praticamente toda, menos o meu pai. A família da minha mãe, ninguém converteu, só minha mãe. Nossa. Então, trocou. Né? E eu acho que eu tinha 2 anos, comecei a ir para a igreja e me lembro claramente assim, né, de toda a estrutura do departamento infantil, me impactou muito. Por isso que eu acho que a igreja tem que investir nisso mesmo, departamento infantil, União de Crianças Presbiterianas. Lembro de tudo. Na época era Liga Juvenil e me lembro das músicas, né? Posso ser um missionáriozinho. Isso mexia comigo quando eu tinha 6, 7 anos. Então, assim, eu tenho memórias de eu com 7, 8 anos, né? Pondo camisa social, pondo gravata e já focado que ia ser pastor. Então, nunca passou na minha cabeça ser outra coisa, né? E isso foi crescendo no meu coração. Quando chegou na adolescência, fui presidente da UPA com 12 anos. E aí eu me lembro chegar em casa, falar para minha mãe, o que eu faço agora, né? E ela também não sabia o que fazia um presidente, mas aí eu fui aprendendo a presidir, né? E a desenvolver a liderança. Tive excelentes conselheiros na minha adolescência e sempre focado no ministério. Nunca pairou na minha mente qualquer outra coisa. E eu fiquei na liderança dos adolescentes até os 17 anos. 17 anos estava terminando o ensino médio e virei para o meu pastor na época. Falei, meu negócio é ir para o seminário. Ele falou, então beleza, planta uma igreja. Só isso? Pô, mas eu tenho 17 anos. Ele falou, não, bom trabalho. E aí eu saí com outro seminarista mais velho. A gente fez uma sondagem na cidade de um bairro onde poderia abrir uma igreja. E nós abrimos a igreja. E aí eu fui prestar o vestibular para o seminário, todo o processo. Na igreja presbiteriana tem todo um trâmite, né, para você entrar para o seminário. E aí no meio do processo eu entrei numa crise, assim, deu uma bugada, porque meu pai não era crente. E aí eu falei, puxa, e agora? Qual a opinião do meu pai sobre isso, né? Aí eu falei, eu vou consultar os pastores. E aí tinha um pastor que foi pastor da minha família, pastor reverendo Crisógono. E eu falei, reverendo, eu tenho que falar com meu pai sobre a questão do meu chamado? Ele falou, claro que tem. Eu falei, pô, e se meu pai falar que não é para eu ir? Ele falou, pô, você não vai, honra teu pai e tua mãe. Eu falei, caramba, mas meu pai pode travar meu chamado. Beleza. Aí tinha um outro pastor amigo, fui falar com ele, né? Que na verdade era meu pastor atual. Esse tinha sido meu pastor. Aí o pastor atual, aí eu expus para ele, a mesma situação, ele falou, não, você vai. Eu falei, mas como eu vou? Não vou honrar meu pai e minha mãe? Aí ele, mas o que Jesus disse? Larga teu pai e tua mãe. Pô, eu fiquei embaraçado. E eu já estava no processo do vestibular do seminário. Pô, mas foi maneiro, porque aí eu falei com meu pai e ele falou, pô, deixa disso, cara. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, né? Vamos focar aí numa vida que não envolva essa coisa de ser pastor. Ele não era crente, né? Eu falei, pai, vamos fazer um combinado nós dois. Eu só vou com a sua bênção. Se o senhor entender que não é isso, eu bloqueio o meu chamado e vou entender que Deus tem outro plano para mim. E eu lembro que o tempo estava acabando, assim, que eu tinha que dar a resposta. Cheguei para ele e falei, pai, e aí, qual a resposta? Ele falou, filho, faz o que você quiser de sua vida. Né? Você já tem idade para isso, decide. E aí, para mim, foi um sim. E aí, todo o processo, né? Seminário e tal. E fiz o seminário dos 18 até os 21 anos, né? 18, 19, até os 21. E com 22 fui ordenado pastor. Legal. Né? E trabalhei 2 anos como pastor auxiliar, depois 11 anos numa igreja como pastor efetivo. E aí venho para a Gávea, né? E agora esse ano, cara, julho eu completo 25 anos de pastorado. Bodas de prata. Bodas de prata. Então, essa é a minha história, né? O meu chamado, ele é um chamado assim, no ensino médio, né? No 3º ano do ensino médio, tinha uma pressão muito grande. Eu estudava num colégio assim, difícil e que precisava ter meta, assim, né? Os colégios têm isso, né? Pô, quantos vão para medicina, quantos vão para direito e tal. Então tinha uma pressão muito grande.
E o diretor perguntava, e você? Eu falei, cara, eu vou ser pastor. Pô, para ele era uma frustração, né? Vou pro seminário. Pô, seminário, cara. Tanta coisa boa pra O mundo fazer, tá aí pra o mundo você. tá aí, né? É. Famoso papo. Então nunca tive nenhuma outra... Nada pairou na minha cabeça. Depois eu fiz psicologia, né? Mas para apoiar o ministério, né? Uhum. Apoiar o ministério, o aconselhamento, o gabinete pastoral. Uhum. Não é um braço profissional, nunca foi, nunca me dediquei à psicologia, Uhum. a não ser utilizá-la dentro do ministério como ferramenta para trabalhar, né? Perfeito. E assim estou durante esse tempo todo aí, né, no ministério. Agora, uma coisa que eu acho importante ressaltar, né? A gente está trabalhando esse ano lá na igreja, né? O tema que é maior o que serve. E enquanto o chamado pastoral, nem todos eles vão ter, né? Ou talvez um chamado para um ministério muito específico dentro da igreja, né? Por exemplo, um missionário, coisas do tipo. Agora, o chamado para servir integralmente com a sua vida não é para um ou para outro, é para todos, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo é um chamado para todos os cristãos. Por que eu digo isso? Porque eu, quando me converti também, assim, eu, apesar de ter sido criado numa igreja, assim, aquela igreja não me acrescentou muito, né? E aí, quando eu vim conhecer de fato Cristo, né? Eu também fiquei naquela dúvida, né? Eu estava fazendo engenharia de telecomunicações, já tinha passado ali metade, né? Ali mais ou menos da faculdade, fiquei também com a crise existencial. Falei, quero ser pastor, vou largar tudo, né? Mas hoje, passando aí, meu pai também me deu um conselho, meu pai e minha mãe sentaram comigo e falaram, olha só, faz o seguinte, você termina a tua faculdade de telecomunicações, sua engenharia, depois que você terminar, você faz o que você quiser. Aí eu falei, pô, parece razoável, né? Ele não está falando que eu não tenho que fazer. Ele falou o seguinte, termina, depois você faz o que você quiser. Né? É claro que o ministério pastoral tem uma glória peculiar, mas o chamado para servir com toda a sua força e sua energia é para todos. Né? E hoje eu paro para pensar que como é importante ter cristãos que servem a Cristo nas suas áreas, nos seus chamados peculiares. Eu paro para pensar na missão do sertão. Né? Um empresário, né? Para para pensar, ele não foi chamado para ser pastor, mas pensa na relevância que ele tem para o reino de Deus e como ele entendeu que ele tem os dons dele e como ele tem que servir o reino através dos seus dons. Né? E hoje eu parando para pensar e amadurecendo a ideia, né? Eu parei a perceber que, olha, eu realmente fui chamado pelo menos para exercer o meu ministério dentro da minha área profissional, mas também na área do ensino, que sempre foi uma coisa que eu gostei. Né? Então eu vou fazer isso com toda a minha energia. Então, se eu quero ser um bom professor, vou entrar no seminário. Eu vou me especializar, vou me preparar. Se o seu chamado é ajudar o reino com recursos financeiros, que faça, né, como diz Paulo, faça com todas as suas forças. Né? Aquele que tem o ministério de ser dispenseiro, né, que faça com as suas forças. Né? Né, amor? E como é que você se enxerga dentro dessa área? Né? Eu acho que a nossa... Então, assim, só para complementar, geralmente, a nossa maior dor, quando sarada, ela aponta para um ministério. Eu vivi várias coisas. Eu sou uma jovem senhora, como o pastor me chama. E quando o Senhor trata, cura a gente, o Senhor, ele nos capacita, biblicamente, né? Ele nos capacita para exercer aquilo o que foi dor para a gente poder ajudar outras pessoas. Então, assim, eu falo com o Stefan sempre que hoje eu tenho um olhar de misericórdia. Eu me identifico com a dor do próximo. Quando alguém me procura pedindo aconselhamento, eu busco na Bíblia, eu busco na minha vivência também aconselhar essa pessoa. Então, é para todos. O discipulado é para você, que é enfermeira, que está no hospital. É para o ID, o pregar. É para você que está exercendo uma sapataria. Você é uma vendedora de shopping. Você que está numa cantina de uma escola. Você pode exercer o ministério, a pregação em todos os ambientes, nas suas redes sociais. Uma coisa que eu acho muito interessante que o nosso pastor Hernando Dias Lopes fala é: consagre suas redes ao Senhor. Mas, Stefan, tem um detalhe interessante nisso, né? Porque toda a estrutura teológica do Antigo Testamento, ela está dividida, né, entre o sacerdote, o levita e o povo. Sim. Quando você vem para o Novo Testamento, Jesus Cristo muda isso. Né? Você vai ter ali o sacerdócio real, universal. Mas quando você tem o estabelecimento da estrutura católico-romana, volta para tudo aquilo que era no Antigo Testamento. Mas
estrutura hierárquica, né? Uma divisão entre clero e leigo. Mas aí, na Reforma Protestante, em 1517, você tem ali uma tentativa de reorganizar como era no Novo Testamento, onde tudo é sagrado, né? O Calvino vai dizer, né, que o ressoar do martelo do artesão é tão sagrado quanto o sermão que o pastor prepara para o domingo à noite. Mas é difícil a igreja internalizar isso, a igreja entender que tudo é vocação, né? Que cada um que está na sua determinada área está exercendo uma vocação que se equipara à do pastor. Agora, o outro lado também é interessante e é perigoso. A impressão de que o fato de você estar em tempo integral trabalhando no ministério, você está trabalhando para Jesus. Se nós olharmos também nos evangelhos, com quem Jesus tem mais problema é com as pessoas que estavam com tempo integral para servi-lo, para servir o templo, né? O fariseu, o escriba. Ou seja, eu posso me envolver com as coisas de Deus integralmente sem estar envolvido com Deus. Então, para mim, esse é talvez o maior desafio ministerial. Eu posso estar cuidando tanto das coisas de Jesus que eu já nem sou mais amigo de Jesus. Nossa. Né? Então os dois lados são perigosos. Né? Você não entender que a sua profissão é uma vocação e você achar que o fato de você estar no ministério com tempo integral, você está certo e, estou trabalhando plenamente para Jesus. E às vezes não. Às vezes você está mais focado num ativismo eclesiástico do que no seu amor por Jesus. Agora, vamos ser bem sinceros, né? Cara, às vezes eu chego no trabalho, aí eu falo assim, cara, como é que eu vou... Cara, você senta na frente de um computador, né? É a realidade de muitos brasileiros, né? Tu olha aquela tela e fala, cara, como é que eu vou glorificar a Deus com isso? Onde entra o corandel nisso aqui? Onde é que eu tô diante de Deus nisso aqui? Né? Às vezes eu tô desenvolvendo código ali, eu fico lá, cara, onde é que... Né? Eu acho que essa que é a grande dificuldade. Você parece estar fazendo uma coisa que é tão normal para sua vida que você fala, cara, isso aqui não pode ser para a glória de Deus. Isso aqui não tem nada a ver. A glória para Deus é quando a gente está lá falando de salmo, pregando, né? Cara, esse que é o desafio, assim, cara. Tá, cara. Vou aproveitar que tem um alemão na mesa. Mas o alemão Lutero, né? Lutero, ele tinha uma frase, né? Como é que um sapateiro pode glorificar a Deus? Ele dizia, fazendo o melhor sapato que ele puder. Então, como é que um desenvolvedor de códigos de sistemas vai glorificar Deus? Desenvolvendo o melhor sistema que ele puder. Então, assim, essa questão do sacerdócio universal, essa questão da gente abraçar o corandeu, né? A ideia de que Deus está presente em tudo, eu acho que é fundamental. Isso é libertador. Porque a gente tende a viver esse dualismo. Exato. A gente quer separar. A gente foi formatado para ter uma mente dualista, compartimentada. E o Evangelho, ele integra tudo isso. Então, não dá para separar, né, o Stefan que está lá na Marinha do Stefan que está dando aula na igreja, na escola dominical ali, está dando o seu melhor, dando o máximo. Então, e eu acho que interessante, aí aproveitando um pouco também da minha caminhada, da minha experiência, que eu sempre quis deixar, eu estou falando isso com honestidade, eu sempre quis largar a carreira para o ministério. E várias vezes eu pensei em fazer isso. Uhum. E assim, não vou dizer que Deus nunca deixou assim, porque a gente toma decisões, né? Mas o caminho de Deus nunca foi para eu largar de forma íntegra as coisas que eu fazia profissionalmente, mas Deus me ensinou a usar esses meios, a me colocar nesses meios como instrumento de Deus. Então, a minha atuação como professor, por exemplo, eu trabalhei muitos anos em curso preparatório para a área jurídica. Né? Chega lá na igreja, agora encontro várias pessoas que, fui seu aluno no curso tal. Assim, então, são pessoas que estão no mercado, estão na carreira, conseguiram alcançar o objetivo. Então, eu comecei a perceber isso, né? Mesmo estou dando uma aula de direito penal, que não tem nada a ver com a Bíblia, com teologia, mas... essa percepção do nosso sacerdócio universal e de que a gente faz tudo para a glória de Deus, de que a gente pode, de alguma maneira, influenciar pessoas, né, e servir a Deus naquela atividade, eu acho que isso é libertador para a gente. E aí,
tira a gente, liberta a gente dessa depressão. Esse Né? jugo, Fala né? assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Exato. Porque muita gente pergunta, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Exato. Estou perdendo meu tempo? Não, Marcelo, eu servindo a Deus. e veio um texto aqui na minha cabeça que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Que é o texto de Pedro, quando Deus coloca lá o lençol e os animais impuros para ele comer. Ali, pô, foi uma crise teológica profunda, porque nós vamos continuar aqui, puros, em Jerusalém, e Deus está dando um recado, não é para continuar aqui, é para espalhar, é para ir para o mundo, é para sair. Né? E não tem como esse processo acontecer sem a vocação, sem o sacerdócio universal, real. Não tem como acontecer. Tanto que, quando a gente observa o ministério de Paulo, provavelmente, né, os soldados que ficavam guardando ele na prisão converteram e foram os maiores estrategistas na plantação de igrejas no Império Romano, porque o soldado romano ele podia se deslocar de um lugar para o outro. Paulo estava preso. Então, Marcelo acabou de falar, né, que ele era professor de curso preparatório. Pastor, não vai entrar lá. Nós não vamos entrar nas universidades, nós não vamos entrar nas empresas. Muitos lugares não tem como. O pastor está preso lá na igreja. Então, quem tem que exercer o ofício, quem tem que exercer o sacerdócio, é exatamente o indivíduo, né, que Deus está colocando nessas posições estratégicas. Então, meu irmão, por favor, entenda que você tem a vocação para estar onde você está e brilha a luz de Cristo nesse lugar. Né? Exato. Né? E até isso, a gente para pensar até na missão na Europa, né? Como os imigrantes, né, exercendo talvez suas tarefas cotidianas, impactam de forma tão significante, né? Hoje, né? Trazendo o evangelho lá para a Europa. Né? A gente chegou a morar 1 ano em Bremen, né? Lá na Alemanha. Né? E é interessantíssimo ver como não são pastores, porque lá quase não tem mais pastor, né? Mas como são os próprios migrantes que fazem, por exemplo, reunião de oração dos alunos na faculdade e começam a trazer gente de fora. Ou seja, não tem uma estrutura muito bem definida, mas é uma igreja que se reúne ali, sem uma liderança formal, mas que está evangelizando, que está crescendo e que mais para frente vai se tornar uma igreja. Né? É interessantíssimo, né? É fantástico. São pessoas comuns, como eu, você, que estão ali simplesmente fazendo coisas que nós fazemos no dia a dia, que é orar, reunir, cantar, e vem gente de fora, o que está acontecendo aí? Está passando um problema? Deixa eu orar por você, né? É isso aí. Eu me lembrei agora da conversão do avô da Isabela, que era um caixeiro viajante, numa cidadezinha, eu acho que é Nova York, no Maranhão. Nova York? Tem Nova York no Maranhão. Nova York. Tinha Nova York no Maranhão. E foi colonizado por americanos e tal. Mas ele era um caixeiro viajante lá, passou um missionário, deixou uma Bíblia na mercearia e o dono não quis ler, ele entrou na mercearia e falou, me dá esse livro aí dos crentes. Levou, leu, converteu. O livro dos crentes. Livro dos crentes. Levou, leu a Bíblia, converteu, começou a pregar, tinha umas 30 pessoas lá na comunidade que tinham aceito o evangelho, né, crido, e ele falou, o que eu faço com esse povo aqui agora? E aí ele foi procurar um pastor para, tem um povo lá, tem que montar uma igreja. Leigo. Gente que não... Leigo, né? Já tô não sem existe formação, leigo. sem formação. Não, totalmente assim, converti, o que eu faço com isso? E saiu pregando. Então, esse tipo de mentalidade a gente precisa resgatar. E o poder é do evangelho, não é nosso. Não é nosso. Essa é a questão. Você não precisa ter uma boa eloquência, você viver a palavra, entregar sua vida ao Senhor, é crer na palavra do Senhor, que o poder vem dele. Só fale. Evelyn, olha só, desculpa, Marcelo, quanto que professores hoje têm um papel fundamental. Professores do ensino fundamental, do ensino médio, eles fazem toda a diferença. Eles são bálsamos para uma geração que não consegue fazer contraponto, porque é massacrada por todo um conceito secularizado. Quando eles encontram, né, alguém que faz um contraponto e mostra uma outra perspectiva, isso é libertador. Então, assim, a gente precisa entender essa vocação e esse chamado. Quando as pessoas falam, porque na universidade pública tem ideologia, tem isso, tem aquilo. Eu estudei em universidade pública, mas o nosso lugar é lá. Nós temos que estar nessa arena. Exato. Então, por que eu não posso ser um professor numa universidade pública, né? Como hoje a gente estava conversando, chegando aqui, né? Falando da Fernanda, que passou no concurso da professora, está avançando. Então, por que nós não podemos também ocupar essas arenas públicas e
levar o evangelho e salgar com o evangelho. Então, acho Exato. que assim, acho que é uma tomada de posição que a igreja pode adotar, porque a igreja, se você pegar o Novo Testamento, analisar como é que a igreja se espalhava, esse movimento orgânico. Era na casa de Lídia, que vendia púrpura, era uma comerciante. Então, o evangelho entra na Europa com a conversão de uma mulher que era uma empresária, era uma vendedora, né? E ali o evangelho começa na casa, dali entra na cidade, e assim, organicamente, na boca miúda, na casa, na convivência, no testemunho. Relacionamento. Né? Exato. Então, assim que o evangelho avança. E é o que a gente precisa resgatar também. Agora tem o contraponto, né? O individualismo. Porque poucas pessoas querem abrir suas casas hoje em dia. Assim, falando no Rio de Janeiro, não são todos. Essa coisa da confiança, de cuidado quem bota na sua casa. Eu tenho visto algumas pregações de pessoas motivando, incentivando as pessoas a não abrirem suas A casas. resgatar a hospitalidade, né? Vamos resgatar a hospitalidade, porque é bíblico, né? Para você ser um presbítero, você tem que ser uma pessoa hospitaleira. Então, eu acho que quando você abre também sua casa... Ontem mesmo o senhor foi fazer Começar um trabalho. Né? Foi muito legal. E Uma numa experiência casa. numa casa e com pessoas que não são evangélicas. Então foi um membro da igreja que falou: olha, eu quero convidar minhas amigas, meus amigos para a gente falar de Jesus, falar de espiritualidade. Então isso é fantástico. Posso botar mais uma lenha nessa fogueira? Por favor, Aí, joga, ó, nós não se gostamos. esqueça que nós somos presbiterianos. Peraí, posso botar mais um gelo nessa geladeira? Com Isso, certeza. isso. Pronto, com certeza. Gente, o gelo queima também. O gelo queima também, o gelo cai. Mas olha só, sabe o que está acontecendo? Você falou das casas que não se abrem mais. A gente está vivendo um movimento de terceirização da fé e também de consumismo da fé. Então, as pessoas hoje, e eu estou dizendo um cenário geral, né? Elas querem consumir. Então, elas querem consumir um bom sermão. Então, vou assistir ali a pregação do reverendo Alexandre. Então, quero consumir um bom sermão. Hoje, você vai encontrar isso na internet, nos canais, nas mídias. Você vai ter esse conteúdo. E você tem uma igreja, uma linha que retroalimenta Exatamente. esse mercado. Né? Então, você tem essa realidade do consumismo evangélico, vamos chamar assim, e dessa terceirização. Então, se eu tenho o pastor que pode cuidar, ele ora, ele faz isso, então eu posso me despreocupar. Então, é nesse sentido que a gente tem que resgatar essa visão do envolvimento do sacerdócio universal, do envolvimento das pessoas, e entender que o evangelho avança dessa maneira, o discipulado se faz assim, cada um assumindo realmente essa responsabilidade, não terceirizando, passando adiante e se fechando, né? Porque essa é uma tendência individualista. Agora, eu entendo a cidade do Rio de Janeiro, é muito complicado esse movimento de abrir casa, mas não justifica. Você pode sair para tomar um café com um amigo, você pode ir num shopping, você pode sair convidar um casal para jantar. Ou seja, você pode ir para ambientes públicos para manter a hospitalidade, o vínculo, né? O afeto, a amizade. Desenvolver esse processo, mesmo que não seja dentro da sua casa. E isso eu vejo que é muito cultural no Rio. As pessoas gostam de se encontrar em ambientes públicos, né? E de alguma forma, você está desenvolvendo, né? a hospitalidade, mantendo ali uma reserva que é bem característica do carioca, né, irmã Evelyn? E não né, do goiano. Não, o goiano... Gente, eu fui criado com uma avó no interior, Ouro Verde de Goiás, é a cidadezinha da minha avó. A porta da casa dela ficava aberta o tempo todo e as pessoas da cidade entravam e saíam. Nossa. Se entrou na hora do almoço, vai almoçar, né? Entendeu? Então, o conceito do interior, falo de Goiás e acho que o mineiro tem muito disso também, é natural esse fluxo dentro de casa de pessoas estranhas, né? A minha mãe mesmo, a casa dela, às vezes quando eu vou para Anápolis, eu falo: mãe, eu vou ficar no hotel, senão eu não durmo, porque as pessoas chegam. Né? E, é legal isso, mas não é a característica de uma metrópole como o Rio, como São Paulo. Né? Não é nem problema do Rio em si. Eu acho que as metrópoles, elas já têm essa dificuldade toda. Né? A pessoa passa o dia no trabalho, pega um trânsito terrível, aí vai chegar em casa para arrumar, para receber gente com um lanchinho. É pesado. Não é fácil, não. É outra característica, né? Eu acho que, assim, de tudo que a gente está falando aqui, talvez a coisa mais importante é tirar essa ideia de que o pastor é responsável por evangelizar. O pastor é responsável por todo o aconselhamento da igreja. Aí a gente para pensar, 2 pastores,
uma igreja com tantos membros, como é que 2 pastores vão cuidar de todo o aconselhamento? É claro que os pastores têm uma característica e um preparo especial para aconselhamento, e até a Bíblia fala disso, né? A Bíblia também fala que o pastor tem uma capacidade de ensinar, especial de ensinar e tudo mais. Mas, cara, 2 andorinhas não vão fazer verão, né? A igreja tem que contribuir, né? E a gente fala isso muito lá na igreja, né? Eu, na minha escola dominical lá, eu tô sempre falando, né? A ideia de que, por exemplo, o aconselhamento, né? Aconselhai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, não tá falando isso como se fosse uma figura só do pastor, né? E até porque, vamos ser sinceros, as amizades dentro da igreja, elas fluem de forma muito natural. Orgânico, né? Muito orgânica. Então, às vezes, a pessoa vai procurar um amigo, né, para se aconselhar, não vai procurar o pastor. É claro que a gente vai ter casos lá que a gente vai falar, meu amigo... Procura o pastor. Aqui já passou a minha capacidade. Mas assim, sentar e orar com um amigo, mesmo que a gente não tenha uma palavra... às vezes a gente vê, passou da minha capacidade, mas sentar e orar todo mundo pode fazer. Então, nesse sentido, se todo mundo que pegasse uma pessoa, um amigo próximo, que tem um problema e orasse, cara, como é que isso já não influenciaria no cuidado pastoral da igreja? Só de sentar e orar, não precisa nem aconselhar. Tá com um problema? Vamos orar. Senhor, meu Deus. Só ouvir, Stefan. Ouvir e orar. Ouvir. Irmão, eu vou colocar isso diante de Deus, né? Agora, vale a pena a gente ressaltar, né? Você está colocando aí que a igreja da Gávea tem 2 pastores, é uma igreja com 700 membros, mas é uma igreja muito empenhada. Você tem muitos irmãos que exercem as suas vocações. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. É uma igreja que, né, todos nós aqui sabemos, você que ainda não conhece a Gávea, né, está convidado para ir lá conhecer. Tem muita gente que exerce o trabalho com muita alegria. Então, isso mostra que nós estamos no caminho. Isso né? é um sinal de maturidade. Isso é um sinal de maturidade. Porque, assim, a ponto de você poder acolher, né? Porque a palavra ensina para a gente que é para acolher o débil na fé, é para apoiar, é para encorajar, né? Não é para pisar e esmagar a cana quebrada. Né? Exato. É para a gente exercer o trabalho dessa maneira, encorajando uns aos outros, exortando e ajudando quando há necessidade de um socorro. Né, uma emergência, um socorro. Então, acho que isso é uma marca de maturidade. E como o Rev. Alexandre falou, a igreja da Gávea ela está nesse caminho, está nessa pegada. E a gente percebe isso, a igreja que acolhe, que abraça, que recebe. Eu digo isso porque eu estou há pouco tempo na igreja e como a gente tem sido, eu e minha família, como a gente tem sido abraçado pela igreja, acolhido e envolvido mesmo na vida da igreja. Então, isso é fundamental. Então, é sinal de maturidade. Sabe? A igreja está no caminho da maturidade e isso é bom, é saudável, né? Esse tipo de relacionamento. Não é um relacionamento que eu não vou ter confiança de ir falar com você, contar alguma coisa que eu estou precisando de uma ajuda, eu vou ter medo de falar porque você vai me expor. Né? Então, é uma marca de maturidade que a igreja está desenvolvendo e crescendo. E aí você tem, ao mesmo tempo, tem um púlpito saudável, uma pregação saudável, um ensino saudável na igreja que vai alimentar esses relacionamentos também que são saudáveis. E muita gente querendo exercer seus dons e talentos, né? Exercer sua vocação. Então, é fantástico você pastorear uma igreja nessa perspectiva, né? Onde tem ministério de casais. Aí você vai lá, ele desdobra casais jovens sem filhos, casais jovens com filhos pequenos, casais maduros. Pai de pet. Pai de pet. Tem que criar um novo... Nosso novo ministério, Pai de Pet. Casais com cachorro. Vamos fazer tudo pet, né? Não dá. Batismo pet, né? Isso não. Mas então, adolescentes, crianças, jovens, e você tem liderança em tudo isso, o grupo de mulheres, grupo de homens, né? Então, é bonito você ver isso acontecendo, né? O exercício das pessoas, dos seus dons e talentos, né? Para que a igreja possa continuar com vida. Assim, puxando sardinha para o nosso lado feminino, a SAF da nossa igreja é brilhante. É brilhante, é brilhante. E o que está assim, me deixando muito feliz com a nossa SAF é porque SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina e ela está muito interessada em começar a dialogar com as mulheres modernas, né? As mulheres mais novas. E é difícil, porque as mulheres elas
tiveram profundas transformações nas últimas décadas, Sim. né? Então você acessar essa nova mulher, uma mulher que está no mercado de trabalho, uma mulher que Vou está... puxar também a brasa para minha sardinha. Né? Ah, Quem é a mascotinha da SAF hoje? Quem é a mascote da SAF? Cara, é a Cássia? É a Cássia. Eu tô vendo, tá todo mundo falando bem Cássia, dela. Minha filha é a queridinha. Eu acho que estão explorando a Cássia, entendeu? Porque, meu Porque ela Deus... tá na sala de costura lá. Tô fazendo sabendo. costura, ela tá, assim, ela é a queridinha da SAF lá, tá sendo disputada lá na SAF. A tapa quase. Mas isso é isso, é isso. as mais realidade. velhas ensinarão as mais novas. E assim, é uma porta que se abre para você envolver, assim, você a questão, a SAF é um ambiente das mulheres. Então, jovens, mulheres mais maduras. Então, assim, essa renovação, essa integração, não é um clube fechado. Não. Né? Pois é. Ela hoje estava toda feliz lá. Pois é. Fiz o chazinho da tarde. Ai, e tal, que toda chique! feliz. Uma menina de 23 anos. É. Entendeu? Então, e tá integrada. Mas olha que legal. E aí, eu deixo o desafio para as mulheres mais novas. Vocês têm o que aprender com essas mulheres que já têm uma caminhada mais longa. Porque às vezes eu acho, não sei se é só uma impressão, né? Mas que essa mulher moderna, ela acha que ela chegou num ponto que ela está num outro patamar e que as outras não têm tanto o que ensinar. Tem muito o que ensinar. Né? Então, pessoal, à medida que a gente caminha aqui para a despedida, Pastor Marcelo, para o pessoal que está nos assistindo, que está pensando na sua caminhada ministerial, que dica você dá para quem está nos assistindo aqui? Que conselho você dá nessa caminhada? Cara, caminhada ministerial. Eu acho que você... O primeiro ponto que você tem que pensar é o seguinte, você tem um chamado, né? E aí colocar diante de Deus mesmo, assim, mas honestamente, abrir o coração e colocar diante de Deus, questionar o chamado. Eu até o final do seminário, eu questionei meu chamado. E já com tantos anos aí nessa insistência, né? Eu questionei até o final. Mas assim, é um questionamento não de colocar em dúvida, mas de falar, Senhor, sonda o meu coração, vê se a minha intenção é realmente sincera. Por que eu estou aqui me preparando para isso? Eu acho que essa é uma questão que todo seminarista, todo vocacionado tem que se perguntar. O reverendo Alexandre falou sobre aquele que está ali, às vezes, no ministério, mas ele não está servindo a Deus, está servindo a si mesmo. Ministério não é emprego e profissão. Ministério é um chamado de Deus. Amém. E eu entendo dessa maneira. Eu vejo assim, realmente é a vocação mais elevada que existe na face da Terra. Porque a gente está lidando com coisas eternas. A gente está trabalhando com a eternidade. Então é uma palavra que vai fazer a diferença na salvação de alguém. Claro que não tem mérito nenhum para a gente. Mas é a gente servir a Deus sendo um instrumento para isso. Para a vida e para a morte. Então é uma vocação que tem um peso eterno e tem um peso que é um chamado de Deus. Isso apesar de todas as vocações serem, eu entendo também, de Deus, mas é uma questão especial. Então acho que a primeira questão que se deve colocar no coração é, Senhor, som do meu coração. Eu quero que a minha intenção de estar no ministério seja uma intenção pura. Não seja um interesse de ter uma posição, ou uma influência, ou um emprego, né? Porque isso não é emprego, né? É um chamado, é uma vocação. Então, acho que é o primeiro ponto. De o tempo todo se questionar quanto à intenção, quanto ao que está no coração e o que está me motivando ao ministério. Eu acho que é o primeiro passo aí. Se o seminarista, se o vocacionado fizer essa pergunta diariamente, Deus vai mostrar o caminho. Muitos começam o seminário e desistem. Percebem ali que não tem nada a ver. Né? E outros ficam por acomodação, talvez. Mas eu acho que essa é a primeira questão. Qual é a minha intenção, Senhor? O som do meu coração. Ver se a minha intenção é verdadeira mesmo. E se for verdadeira, Deus vai confirmar, vai mostrar, vai abrir as portas, vai fazer aquilo que Ele deseja. Pastor Alexandre, palavras de despedida para aqueles que nos assistem. Incentive-os a participar desse ministério. Então, nós estamos aqui com um projeto, né, iniciando esse podcast da Igreja da Gávea, e talvez seja mais um braço aí para alguém que tem vocação, né, para dar entrevistas. Você que for convidado para dar entrevista, por favor, aceite. Né? E vamos alargar as nossas tendas. Né? A ideia é utilizarmos
todas as redes, o que for possível, a gente vai fazer para levar as boas novas da salvação. Estamos no TikTok, estamos no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook e agora estamos aí com esse projeto do podcast e o nosso desejo é avançar cada vez mais, utilizando todas as plataformas para que o reino do Senhor possa se expandir na nossa geração. Que Deus abençoe a todos. Amém, Evelyn? Deus abençoe sua vida. Amém. E aqui fica o nosso convite, né? Todos vocês são chamados a servir, né? Que vocês possam fazer parte desse chamado glorioso, que é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Deus abençoe vocês e até a próxima.